bora lacrar, a economia a gente vê depois. Então é uma loucura o que eles estão fazendo. E todas essas pautas progressisas, eu sempre falo, elas andam juntas, né? Então você teve a aprovação do aborto na Argentina, agora você tem a desconstrução da linguagem, né? E a gente não pode deixar de falar aqui, quando a gente fala de... É o que você estava falando, né? Você colocar uma minoria, né, na prerrogativa em detrimento de 99% da população, porque 99% da população não é gênero neutro. As pessoas se identificam como homens ou como mulheres. Só que o que a esquerda quer fazer? Ela quer pegar esse 1%, né, é a ditadura da minoria. Então, a ditadura desse 1% de pessoas que não se identificam como homem ou como mulher querem impor, né, querem lacrar aí uma lei para que bagunce as pessoas de todas as formas. E não só isso, eles querem impor essa ideia absurda, né, já desde a década de 60, 70, ali Simone de Beauvoir começou falando que a mulher, por exemplo, não nasce mulher, assim, ela torna-se mulher por questões externas e sociais, pelo patriarcado opressor, aquela série de absurdo que a gente sempre ouviu falar das feministas e desses movimentos coletivistas. Então, a linguagem, a mudança de linguagem parece uma coisa boba, mas não é, ela faz parte dessa desconstrução de imagem de caráter das pessoas daquela civilização. Então, isso faz parte, sim, de uma degradação moral que a gente está vivendo. E é uma pena que isso tenha passado na Argentina agora. E assim, ofende também o meu direito de querer ser o que eu quero ser. Assim como essa pessoa tem o direito de ser o que ela quer. Não é verdade? O que você acha, Leandro? A partir do momento que eu falo, não, eu não posso mais falar o português correto. Porra, você tá me discriminando. Não, você tá me discriminando. Eu acho que é uma palhaçada, porque agora vai ter consenso novamente. E eu tô achando... Ele não é de esquerda. Eu tô achando... Não, brincadeiras à parte, não vai ter consenso novamente. Quer dizer, parcialmente. Por quê? Eu concordo... Mas... Esquerdista adora isso, repara. Eu concordo. Mas... Eu sou esquerdista raiz. Eu sou esquerdista raiz, Você não é esquerdista, não. O Brasil precisa de uma esquerda raiz, precisa de uma esquerda grandinista. E aqui eu fundo a esquerda... A verdadeira esquerda brasileira. A verdadeira... Eles não entenderam esquerda tupiniquim. Só você entendeu, Marcos. A verdadeira Ninguém mais entendeu, Marcos. Mas é realmente. E por quê? E por que eu digo que eu concordo na superfície? Porque, de fato, isso é uma cortina de fumaça e uma forçação de barra do caramba. Agora, o agente, o ator, eu discordo. Eu não acredito que seja oriundo da esquerda. Eu acho que é uma cortina de fumaça dos grandes capitalistas. Uma cortina de fumaça da direita. Da direita. Peraí. Nisso, aí é um outro assunto. Da direita. E eu vou... Não, deixa... Não. Mas isso eu vou continuar. Eu concordo. Peraí, deixa ele continuar. Mas eu vou... Não. Opa! Mas eu vou... Mas isso eu vou concordar com você. Mas então vamos abrir. Deixa ele terminar. Mas vamos abrir. A gente chama de Um grande capitalista, um bilionário chamado Jorge Soros, que a direita brasileira detesta, e é um direitista, porque é um grande capitalista. Não é um direitista. A questão de soberania nacional, a questão de nacionalismo e não nacionalismo, imperialismo e anti-imperialismo, essa é a questão. Jorge Soros não passa a ser esquerdista porque ele defende que fronteiras acabem e os países virem simplesmente balcões de negócio. Virem supermercados, eu chego aqui e faço o que eu quero. E Jorge Soros, que é um grande direitista e um grande capitalista, um bilionário... Não é direitista, ele não é bilionário. Pelo amor de Deus, é um grande ele capitalista. É o que a gente chama de socialista fabiano, ou metacapitalista, que é o cara que ganhou muito dinheiro com o capitalismo e hoje ele quer que todo mundo fique pobre. E ele deixou de ser capitalista? E ele deixou de ser capitalista? Mas não, ele continua sendo capitalista. Ele quer dinheiro e ele é um ditador global. Ele continua sendo capitalista. Ele é um globalista. Ele continua sendo capitalista. Não, ele só fez dinheiro em cima do capitalismo. Não significa que ele seja da direita. Quer dizer, ele fez a vida dele inteira em cima do capitalismo, ele sobreviveu em cima do capitalismo. Que esquerdista que não fez dinheiro com o capitalismo. É capitalista. E aí aliás, se o esquerdista não fez dinheiro, ele não fez dinheiro. A maioria dos esquerdistas, a maioria dos esquerdistas, eles fizeram dinheiro com os pais. Os pais deles trabalharam. É conversa, mas é verdade. Ganharam dinheiro e hoje estão defendendo. Precisa concluir, por favor. A Pietra tem razão. A Pietra tem razão. Isso não é questão de classe. Agora, a Pietra tem razão, cara. Os grandes capitalistas, eles criaram pautas identitárias para servir como cortina de fumaça. Vide, por exemplo, a Apple. Quando chega no mês do orgulho LGBT, os produtos da Apple estão com as bandeiras LGBT, mas continuam tendo, muitas vezes, trabalho análogo à escravidão, continuam explorando trabalhadores, continuam exercendo de forma
totalmente evasiva as suas atuações em países subdesenvolvidos, em países pobres. Então isso é uma cortina de fumaça criada por grandes capitalistas. Por isso que eu digo, essa pauta direita e esquerda, ela tem que ser superada. Hoje a pauta é sobre imperialismo e anti-imperialismo. Soberania nacional, nacionalismo e globalismo. Eu sou um antiglobalista. Mas eu também. Eu sou um nacionalista. Você é uma nacionalista de direita, eu sou um nacionalista de esquerda. Não, mas quem diz que eu sou de direita? Eu não me considero direita e esquerda. Bom, eu tô bem mais pra outra coisa, não vou falar aqui. A direita é muito esquerdista pra mim. Você já falou no primeiro programa. Ela é monarquista. É um anarcocapitalismo como meio pra chegar num monarquismo, uma mateocracia. Ela é uma princesa, entendeu? Ela nasceu princesa, aí ela quer que volte à monarquia. Só que você ia ser a princesa e eu ia ser empregada. Não é isso, Pietra de Albuquerque, Orleans e Bragança. Mas rapidinho, o Cristiano não falou ainda, tá? Deixa o Cris falar. Deixa o Cris falar que ele tá... O dele está mais animado. Ele tá rolando o facão aqui faz tempo. Mas deixa eu só saber, você é a favor de mudar a linguagem para E no final? Eu sou totalmente contrário a mudar de linguagem. Ao meu ver, a língua, ela é o que é, na forma como é, na forma como é construída, e a linguagem, ela tem que ser usada da forma mais correta, da forma mais adequada. Eu acho bonito o português correto, né, bem colocado, bem direcionado. Acho que é natural, às vezes, num debate, usar uma linguagem mais coloquial, mas o português correto, ele é muito bonito e muito adequado. Agora, eu honestamente, no começo eu estava achando que eu ia concordar com todo mundo, daí agora eu estou achando que eu vou discordar de todo mundo, porque, ao meu ver, essa discussão da questão do gênero, da questão de linguagem neutra, todes e outras construções que são feitas, elas fogem totalmente esse tipo de discussão. Capitalismo, socialismo, esquerda, direita. A gente não pode politizar tudo. A Pietra deu um salto, o Léo deu um duplo carpado e aí com isso a gente entrou numa discussão. Todas as opressões estão interligadas. A gente entrou numa discussão. Imputa a agenda neutra, a linguagem neutra, você está assim falando que as pessoas estão oprimidas pela linguagem, está falando que a língua é machista, ou que ela é opressora. E isso faz sentido, sim, isso está na retórica do progressista. O que é o progressismo? É o marxismo cultural que a gente fala, né? Sim, a moral, a decadência da moral, eu sempre falo isso, ela precede a decadência da nação. O que é mais fácil, como o Leonardo estava falando, para esses grandes metacapitalistas ou socialistas fabianos, né, como se fala, o que é mais fácil para um cara desse invadir um país? É que esse país esteja fragilizado, essa nação esteja fragilizada. E como você faz isso? Fazendo aquela inversão de papéis, que a gente já falou algumas vezes nos outros programas, desconstruindo o caráter, desconstruindo quem essas pessoas são, os valores. Né? Se você é tudo, se você pode ser homem, mulher, se você pode acordar um dia e ser um ornitorrinco rosa, se você pode ser qualquer porcaria, você não é nada. Então o que é mais fácil? Você invadir um país onde exista essa base sólida da família, né? Pai, mãe, filho, seja uma coisa estruturada, ou você invadir um país onde tem o Joãozinho, que é ela, Elks, eu não sei lá o quê, ele pode ser o que ele quer a qualquer dia. O que é mais fácil invadir? Quem que é mais aguerrido? Um pai de família para combater essa invasão da nação? Ou o Enzo, que fala Elks, entendeu? Não, aí eu tava concordando até demais com a Pietra, mas aí eu discordo. Não, mas tem tudo a ver. É uma questão meramente econômica. Não existe essa de marxismo cultural na prática. Eu discordo disso. Chama gramscismo. E por isso... Sim, o gramscismo, que depois mudou uma série de questões. Nesse sentido, eu concordo. Agora, a língua, por si só, ela é viva. Por exemplo, antes era voz me ser, depois foi para você, agora é VC, pelo WhatsApp, quando você... Então a língua é viva. Se tem que haver alguma mudança, ela tem que partir de forma orgânica da sociedade. E não imposta... Já teve mudança na língua portuguesa. Não imposta por instituições. Eu não sou um conservador. Eu sou um nacionalista de esquerda, e antiglobalista. Você é contra as empresas privadas, não, tudo isso? Eu sou contra a exploração das grandes multinacionais, como a Apple, como a Microsoft. Você acha que ninguém tinha que ser empregado, é isso? Aquilo que utilizam-se muitas vezes de discursos identitários, puros identitários, para servir de cortina de fumaça para uma esquerda a la Boulos, né, que fica batendo palmas, enquanto isso eles estão lá por trás ganhando bilhões e bilhões e bilhões. E o pobre,
O pobre só se ferrando. Não, eu não começo a falar pobre porque fica populista demais, não lhe cai bem esse discurso, estava indo super bem. Quando você fala, você acha então que não existe um mecanismo, não existe uma estratégia por trás dessas questões da linguística para enfraquecer as pessoas? Não acredito. Do ponto de vista econômico, não acredito. Por que uma menina... Geopolítico, não precisa ser econômico. Geopolítico no geral, não, eu quero entender. Por que uma menina de 17 anos, de cabelo rosa, por exemplo, que fala elo, delo, influenciaria em alguma coisa no aspecto econômico e fragilizaria a economia daquele país subdesenvolvido? Cara, mas a questão não é essa. A questão não é essa. Pelo contrário, ela vai ver que a Apple é inclusiva, e aí sim que ela vai começar a comprar os produtos da Apple. Ela vai ver que tal empresa é inclusiva, aí sim que ela vai comprar os produtos daquela empresa. Isso, pelo contrário, movimenta o capitalismo e movimenta todo esse sistema. Engano. Eu não conheço ninguém que leve a sério o Elks, o Elo, Não é só levar a sério. Mas ninguém, eu só vejo, eu não conheço, graças a Deus não conheço ninguém que fale assim. E as poucas pessoas que eu conheço que falam tirando sarro, né? A Elo, Elks, pra tirar um sarro de uma situação. Tirar, porque é uma piada. Aí, inclusive, estão acontecendo grandes cancelamentos de marcas que estão aderindo a isso, né? Outro dia teve uma marca de suco que tava ali, suco pra todos. Todo mundo que eu conheço parou de comprar a porcaria do suco, porque como é que você leva a sério uma empresa dessa? Então, eu não acho que tem a ver com a questão... Eu não acho que a empresa consiga... Eu não acho que a empresa consiga sinalizar a virtude usando a linguagem neutra. Muito pelo contrário. Agora, se eles querem usar isso para começar a enfiar a goela abaixo da população, uma retórica progressista é uma outra história, porque isso é progressismo. Você pega, tipo, a palavra champanhe. A champanhe é o vinho champanhe, né? O champanhe é um tipo de vinho da França. Só que as pessoas começaram a falar tanto a champanhe, que adaptou, né? E a gente começou a falar a champanhe. Só que isso como você falou, uma mudança gradual. Primeiro as pessoas começam a usar, depois esse dialeto é incutido, né? Assim como a gente tem cotonete, gilete, enfim. Mas a gente fala gíria, a gente fala isso é legal. Buenos Aires proibiu. Tá uma guerra cultural lá, como eles estão falando. Bolsonaro. Buenos Aires proibiu o uso da linguagem neutra nas escolas. Aí alguns professores estão em guerra mesmo ali, protestam, enfim. Tem um vídeo, inclusive, que viralizou no TikTok sobre isso. Agora, a situação na Argentina é tão grave nesse momento, com a população indo às ruas, se manifestando, e aí alguém joga uma discussão sobre gênero, parece muito pequeno diante dos problemas da Argentina, mas né? Não é pequeno. 1 minuto pra gente terminar. Isso. Olha, eu honestamente, eu tô aqui pensando, gente, a nossa estudou pauta... latim na faculdade. Você que estudou latim. A nossa pauta de discussão é a questão da linguagem. Essa questão da linguagem neutra, ela não é de esquerda, de direita, de centro. A lógica que nós temos que manter enquanto sociedade de preservação cultural, de preservação da língua, ela não entra em conflito com respeito aos direitos humanos, com respeito ao direito das minorias, não tem nada disso. Ao meu ver, é totalmente absurdo a gente querer politizar o que é impolitizável. É a política que tá usando a ideologia para politizar. Não, sou totalmente contra. Totalmente contra. Não, perdão. Não, pelo amor de Deus. Vide, nós temos que encerrar. Isso é uma palhaçada. Tem 3 posicionamentos aqui, se vocês perceberem, tem 3 posicionamentos. Pietra. Mas é uma palhaçada. De novo, né, o capital intelectual é o que define, sim, o futuro das nações. Isso aí, discordo completamente do Cristiano. Faz todo sentido, sim, que a gente fale que isso é errado ou certo de acordo com a direita ou com a esquerda.